Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje vou falar daquele tema que vocês esperam muito aqui no canal. Vou falar de Shingeki no Kyojin, vou falar de Attack on Titan e vou falar de um assunto que vocês me pedem muito, há muito tempo, desde que eu citei isso em um dos meus vídeos, que é sobre o Titã de 120 metros que apareceu já no mangá. Então sim, obviamente nós teremos spoilers do mangá. Se você tem medo de spoilers, fica aqui o aviso pra você. Se você quiser continuar, você continua, senão você fecha o vídeo e volta depois. Quem era o Titã de 120 metros, como ele apareceu, quais são as características físicas dele, como isso tudo surgiu nessa história do mangá, tudo isso eu vou explicar aqui, mas só começando, essa pessoa era um cara chamado Rod Reiss. Ele era sim da família real, porque se você não lembra, o nome Reiss é o nome fictício que a família Fritz, a família real de verdade, adotou dentro das muralhas, e o rei Fritz, que ficava lá posando de rei pra todo mundo nas muralhas, era um rei fake, era um rei só fantoche. Para falar de Rod Reiss e para falar como ele se tornou esse Titã de 120 metros, a gente vai voltar um pouco na história, porque a gente vai falar da família dele, mais precisamente do irmão, um pouquinho do pai dele, dos seus filhos e o que aconteceu com ele, até a gente chegar no ponto em que você quer saber do Titã de 120 metros. Senta, muita paciência que lá vem a história. Se você acompanha todos os meus vídeos, ou se você sabe mais ou menos sobre a origem dos Titãs, você já sabe que há muito tempo atrás, precisamente 107 anos antes do primeiro episódio do anime, por exemplo, começar, um rei Fritz, um rei fora das muralhas, Fritz, o número 145, a gente não tem o nome dele mesmo, mas considerado o primeiro rei dentro das muralhas, levou uma galera do seu povo eldiano, mais umas duas famílias fora do povo eldiano que eram ali parceiras, talvez, da família real, e levou eles para a Ilha de Parades e formou as três muralhas que a gente conhece. Nós não sabemos nada da família real até então, mesmo sobre esse rei, fora os seus propósitos que a princípio parecem ser viver numa terra em que os titãs dominem, não ter vontade nenhuma de lutar contra eles, fora este tal desejo deste rei, a gente não sabe mais nada. A primeira família real, os primeiros membros da família real que a gente conhece são justamente essa galera da família do Rod. Rod Reiss tinha um irmão mais novo chamado Uri Reiss, e os dois eram filhos do Senhor Reiss, a gente não tem o nome dele, mas que tinha em determinado momento o poder do Titã com a coordenada. O Titã original que notoriamente ficou muitos anos com a família Fritz, depois com a família Reiss, escondida na muralha, mas que era Fritz. E esse poder da coordenada dava a esse membro da família real o poder de acessar as memórias do mundo, quer dizer, a memória de todos os eldianos do mundo, através dos caminhos, que são ligações invisíveis entre os eldianos todos, e de controlar titãs também. Pelo que a gente sabe, todos os reis que tiveram lá dentro da muralha o poder da coordenada, nenhum deles se voltou contra os titãs ou quis usar o poder deles de controlar titãs para exterminar todo mundo e liberar aquele povo de dentro das muralhas e acabar com essa mentira, com essa manipulação das memórias deles de que eles estavam ali os últimos, os remanescentes da humanidade, não tinha mais nada fora, só titãs. Ninguém nunca fez isso. E muito menos o pai do Rod e do Uri. E os dois, quando pequeno, pediam muito: pai, por favor, luta contra os titãs, tira a gente daqui, porque aparentemente tem pessoas dentro da muralha que sabiam, mais ou menos, não da história toda, porque isso só quem tinha o poder da coordenada sabia, todas as verdades, mas tinha uma galera da polícia militar que sabiam também da história da família real verdadeira, do cara que era fantoche, das muralhas e tudo mais. Num determinado momento, o Uri, irmão do Rod, se oferece e fala: eu quero ser o herdeiro, após os 13 anos ali findados do pai dele com o poder do Titã, ele falou: eu quero ser o herdeiro do poder do Titã da coordenada e eu quero ser quem vai comer meu pai. E naquele ritual todos que eles faziam, que era dentro de uma capela, que, assim, por fora era uma capelinha de madeira, mas no subterrâneo era toda uma estrutura com material enrijecido, muito parecido com o material que a Anne, por exemplo, fica ali englobada, e até hoje tá englobada pelo que a gente sabe, ou se foi tirada a gente não sabe, ainda no mangá, mas uma construção toda ali feita daquele material. Eles fazem o ritual ali e foi lá o Uri, recebeu uma injeção com o fluido de um titã qualquer, se transformou em titã irracional, comeu seu pai e depois voltou como um ser humano de novo com o poder da coordenada. O Rod fala que a partir daquele momento que ele olhou pro irmão dele, ele viu que o irmão dele era onisciente, é como um deus, e ele ia passar todos os anos lá de vida do Uri o cultuando e rezando pra ele porque ele era um deus, e o dever dele era estar do lado do deus, enfim, do mundo, e ele que sabia todas as coisas. Mas o Uri, como todo mundo, quis fazer da vida daquele pessoal na muralha um paraíso e tal, mas não lutou contra titãs. Depois, quando chegou a vez do Uri abrir mão daquele poder, porque tinha passado já seus 13 anos também, uma das filhas do Rod, a Frida, que se ofereceu para ter esse poder e disse: eu não vou deixar os fantasmas do nosso passado, não vou deixar que a vontade do rei lá de trás me faça não querer lutar pelo que ela acreditava que deveria ser lutado, que é justamente contra os titãs. Antes de eu falar da Frida,
tenho que dizer que Rod casou com uma mulher X, que a gente não sabe o nome, mas legalmente se casou com ela, teve 5 filhos, uma delas era Frida, mas ele se envolveu com uma criada deles, uma serva deles, chamada Alma, e teve uma criança bastarda, uma criança fora do casamento, mas que tinha o sangue dele, que era um Fritz, portanto tem sangue real sim. E sabe quem era essa criança? Era quem você talvez conheça hoje ainda como Krista, que é, na verdade, o nome dela real é História. Então essa era uma criança bastarda que, quando descobriram ali a gravidez e tal, o Rod mandou ela pra viver grávida, depois com a filha, com a História, numa fazenda dos avós maternos da História, dos pais da Alma, e deixou elas lá largadas. A Alma tinha raiva da História, aparentemente a culpava por ela ter se afastado do Rod, por não ter conseguido nada, por ser de certa forma culpada por causa daquela gravidez que ela não queria. A História sofreu muito a vida toda. Mas a História recebia, embora ela não lembrasse, ela recebia visitas da Frida, da irmã, da meia-irmã dela, que ia lá, contava histórias e tal, se divertia. Mas como ela herdou sim o poder do seu tio Duri, após falar com a História e tudo, ela apagava a memória da História. Agora pula pro dia em que a Muralha Maria caiu. Exatamente, o dia em que o Colossal e o Encoraçado apareceram pela primeira vez, derrubaram ali o portão da Muralha Maria e tudo começou, a mãe do Eren morreu. E nesse dia, a família Raiz toda, o Rod, seus 5 filhos, a sua mulher, seus filhos, incluindo a Frida, que tinha ali o poder do Titã original, foram para aquela capela, aquele lugar subterrâneo com aquelas paredes endurecidas e tal, para rezar, teoricamente, juntos. Por que que a Frida, com o poder da coordenada, não fez nada e não impediu os titãs de entrarem? Provavelmente justamente por causa dessa vontade do primeiro rei ali da muralha de não fazer nada contra os titãs. A gente não tem uma explicação exata sobre isso, mas fato é que não fez nada. Tava lá rezando, até que chegou o Grisha, e essa história toda você vai saber completa no meu vídeo sobre Eren e Grisha Yeager, que o link vai estar em algum card aqui ou na descrição aqui embaixo. Mas resumindo rapidinho, o Grisha lutou ali com a Frida em forma de titã, conseguiu derrotá-la, comer a espinha dela, pegar os poderes do titã e não foi embora antes de matar todo mundo, esmagar um filho, estrangular o outro do Rod, matou a esposa e só o Rod conseguiu escapar de alguma maneira daquela tragédia toda. E o Rod foi imediatamente atrás de quem? Da História, da sua filha bastarda que ele abandonou. E quando ele chegou, o Congresso já tinha enviado ali a primeira brigada da Polícia Militar, justamente o grupo que o Kenny Ackerman, que você também sabe mais um pouquinho sobre ele no meu vídeo sobre os Ackerman, que também vai estar aqui na descrição, mas tinha enviado esse grupo para justamente matá-las e silenciar, né, essas duas mulheres, a Alma e a filha dela, a História, que eram pessoas que não eram da família real e poderiam trazer algum prejuízo, eventualmente, e tal. A Alma, de fato, é morta, cortam o pescoço dela, e ela, até o último momento, nega que a História seja filha dela, que aquela menina seja filha dela, e o Rod consegue evitar que a História seja morta, dizendo, não, manda ela pra tropa de exploração, vamos mudar o nome dela, mas não mata. Quer dizer, a tropa de exploração que ela poderia, de qualquer forma, morrer lá, né? A probabilidade dela morrer era altíssima, né? Vai enfrentar titãs, uma garota, uma criança. Assim foi feito, então você sabe agora que a Krista é a História, na verdade, ela tem sangue real, sim. Ela foi mandada para a tropa de exploração por um propósito específico e ela ficou sendo observada durante todo esse tempo pelos grupos ali religiosos que cultuavam a muralha e que sabiam dessas verdadezinhas todas sobre a família real verdadeira. O Rod nesse tempo todo não fez nada, não se manifestou, mas em determinado momento da história, que você inclusive provavelmente acabou de assistir no episódio 12 do anime da segunda temporada, porque quando eu lançar esse vídeo o episódio já terá saído, mas há um momento em que o Eren consegue usar o poder da coordenada dentro dele e parar os titãs e incitá-los contra um outro titã. E por causa disso, o Rod consegue ver ali que o poder da coordenada que o Grisha tinha roubado não estava com o Grisha escondido em algum lugar e é que ele tinha dado, de alguma forma, para o seu filho Eren. Ele faz toda uma manobra, o grupo ali do Kenny Ackerman consegue capturar a História e o Eren a mando do Rod Reiss, entregá-los para ele. Ele encontra a História lá dentro daquela capela de novo, chora, pede desculpa, não sei o que, não sei o que lá, e ele quer justamente pegar e fazer com que a filha dele, a História, que tem o sangue real, o sangue dele, injete um soro ali de titã e faça aquele mesmo ritual. Ele amarra o Eren e fica convencendo a História de que o Grisha roubou todo o poder da família Reiss, impediu que eles usassem o poder para o bem, blá 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 blá, e que a História deveria se transformar em titã e engolir o Eren. Ela acaba não caindo nessa história dele, diz que ele estava querendo usar ela. Em uma entrevista, o Isayama já chegou a dizer que o Rod não se transformou ele mesmo em um titã para poder pegar o poder da coordenada, nunca quis, provavelmente porque ele preferia ser um observador e tinha medo de ser controlado pela vontade do primeiro rei e não conseguir lutar contra os titãs como ele queria desde pequenininho, na verdade, mas
Mas então, ele era um covarde, resumindo. Quando a história não quer engolir o Eren, não quer pegar o poder da coordenada e matar o seu amigo e joga pro lado o soro, a seringa que tinha o soro do fluido titã, e aquele soro se espalha no chão e começa a evaporar, o Rod, que até então era bem equilibrado, entra em desespero, começa a chorar, fica muito mal, ele se abaixa e faz o quê? O soro tava lá no chão, derramado, evaporando, e ele vai e lambe o soro. Imediatamente ele se transforma neste tal titã de 120 metros. Antes de tudo, como era esse titã? Era um titã de 120 metros, mas todo desproporcional, que não conseguia ficar nem em pé. Apesar do seu comprimento de 120 metros, ele tinha membros muito finos, aqui o tronco muito maior que a cabeça, a proporcionalidade não existia no corpo e, portanto, ele não conseguia se manter em pé. Ficava assim todo abaixado, curvado, arrastando a cara e a barriga no solo, e tinha uma altura, deitado, de aproximadamente 40 metros, ou seja, bem grande mesmo. Ele tinha um comportamento anormal que o mangá não explica exatamente porquê, se tem uma regra para existirem titãs anômalos, mas ele não ia atrás das pessoas ali da tropa de exploração que estavam perto, ele foi indo em direção à cidade, e como o titã colossal ele era bem lento, ele eliminava muito vapor, muito quente, as árvores ao redor dele entravam em combustão espontaneamente, né, pegavam fogo espontaneamente, e era impossível chegar perto dele. Como ele se arrastava no chão, em determinado momento, quando ele levanta na muralha, e é assustador porque ele tem o dobro do tamanho, ele não tá passando uma cabecinha só, ele tá muito maior que a muralha, você vê aqui a cavidade da barriga dele toda aberta, aí você vê vários órgãos e tal, uma costela que tampa aqui só a lateral da cavidade dele, tudo, e provavelmente se ele ficasse ali muito tempo em pé, ele se regeneraria. Supõe-se que aquela cavidade estivesse aberta porque ele foi se arrastando e por isso mesmo que a cabeça dele também estava exposta ali, o cérebro e tal, porque ele não conseguia levantar nada, ele ia literalmente rastejando e perdendo, né, a pele, músculo que ele tivesse ali. Alguma coisa deu muito errado nessa transformação. Muita gente pergunta, e esse seria o poder do nono titã original? Por que isso aconteceu? Só resumindo, o titã dele conseguiram, depois de muito esforço, explodir. O Eren, como titã, colocou uns explosivos na boca dele, deixou totalmente exposto o ponto fraco, e a história vai lá e dá o golpe final no pai dela e é proclamada, se autoproclama, se denomina a verdadeira rainha ali de Parades, e a partir de então ela vira a rainha mesmo ali dentro das muralhas. A única coisa que a gente sabe daquele fluido é que o Rod fala pra história que ele tinha separado um fluido de titã ali muito bom pra batalha. Qual era, a gente não sabe. Tem gente que especula que era uma mistura do poder de todos ou quase todos os titãs originais, que era o fluido do nono titã e por isso o tamanho tão grande, porque a gente até hoje não viu o nono titã que falta ainda. Mas uma coisa muito provável, que seria fácil de explicar, seria que, bem, ele pegou um pouquinho, ao invés de injetar aquilo tudo na corrente sanguínea direto, e toda aquela quantidade X, ele pegou um pouquinho, deu uma lambidinha no negócio que estava evaporando, tinha entrado em contato com o ar também, então várias coisas ali, reações químicas já estavam acontecendo. Aquilo ali não deu certo, deu uma mutação muito estranha que gerou aquele ser esquisitíssimo, o maior titã que a gente já viu até hoje no mangá. E pode ser também, não tem como se descartar, que aquele fluido tinha algo especial que foi levianamente usado ou equivocadamente usado. Mas a verdade é que a gente não teve nenhum destaque para isso até agora na história, até por isso que eu recheei esse vídeo de outras informações sobre o Rod, sobre a família real que a gente conheceu no mangá até então, para justamente trazer o background do surgimento, do aparecimento desse titã de 120 metros, que talvez seja inclusive mais interessante do que o próprio titã em si. Ele não falava, ele não parecia ter inteligência, não tinha nada de especial nele de verdade. E é isso, gente, enquanto eu tô gravando aqui ainda não saiu o 12º, o último, infelizmente, episódio da segunda temporada de Shingeki no Kyojin, mas eu vou tentar, não prometo, mas eu vou tentar fazer assim, logo, rapidamente, o mais rapidamente possível, um resumo que eu achei da segunda temporada, o que a gente espera pra próxima. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal pra acompanhar todos os próximos vídeos, compartilhar esse vídeo, todos os outros, se você também puder, com seus conhecidos, que isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. Me segue nas redes sociais também e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!